Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O nosso Tribuna Livre, atendendo naturalmente às exigências do nosso público telespectador, que vive em contato direto com a produção, sempre aconselhando determinadas pautas. E essa questão do Legislativo de Juazeiro, que em 1 ano e 1 mês já tem o 3º presidente na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Isso sem se falar nos atropelos que nós tivemos desde o início e finalmente hoje, já com o Capitão Vieira eleito presidente, já com a sua mesa diretora organizada, ele vem ao Tribuna Livre e nós vamos aproveitar essa presença aqui do novo presidente da Câmara Municipal, ao lado do primeiro secretário, que agora é o Cláudio Honor Mota, para a gente debater aquilo que o nosso público tanto quer saber. Se essa Câmara Municipal de Juazeiro tem jeito ou não. Eu até estenderia essa pergunta, ela seria essa pergunta: será que os legislativos do Brasil têm jeito? Porque não é só Juazeiro, não. Nós estamos com a pauta de Juazeiro, mas o noticiário está mostrando aí o que há de escândalo, o que há de conivência de legislativo com executivo e vice-versa nesse país é uma brincadeira. Então, o nosso telespectador, fique tranquilo que daqui a pouco começa esse importante debate com o novo presidente da Câmara Municipal de Juazeiro. Boa noite, Vasques. Boa noite, professor Luiz Carlos. Boa noite, presidente Capitão Vieira. Prazer tê-lo aqui. É o Cláudio Honor Mota, prazer. Boa noite. Luiz Carlos, é interessante porque o presidente Capitão Vieira, recém-eleito agora, certamente ele está pegando uma tarefa bem complicada. Ele está entrando na presidência de uma Câmara no auge da crise política, ética, em que exalando aí há mais de 5 anos, 4 anos que se passaram, e este ano agora, a Câmara, que o presidente que saiu agora disse que era um verdadeiro mar de lama e que tem esse verdadeiro mar de lama exalado, odor fétido de corrupção. Então é um fardo pesado para o capitão, que vai entrar aí imbuído de pacificar, de tentar passar uma borracha nesse passado negativo da Câmara, aprumar, tomar conta do poder legislativo, que é um poder importantíssimo no processo e do regime democrático do Brasil, do Estado e dos municípios, para que ela possa realmente ser respeitada pela sociedade e pela população. É uma tarefa complicada, até porque, além dos interesses individuais, existe a questão política, que atravessa nesse meio aí, é um poder eminentemente político, que tem oposição, tem interesses contrariados, e precisa muita paciência, muito jogo de cintura, muito trabalho para que o capitão possa realmente colocar nos eixos esse poder que é tão importante para Juazeiro. E é sobre isso que nós vamos falar com ele, sobre essa responsabilidade dele, e além do que também levantar algumas questões aqui sobre denúncias que foram jogadas aí, ou se denúncias vazias, ou se denúncias concretas, que têm algum fundamento, mas que denúncias elas têm que ser investigadas. E nós vamos conversar sobre isso, chamar o telespectador para participar, para que no final desse bate-papo e desse debate a gente saia com algum norte aqui com respeito ao nosso legislativo. Meu caro Capitão Vieira, hoje, no seu primeiro mandato, completando 1 ano e 1 mês e pouco de mandato, gostaríamos que o senhor fizesse assim uma análise de tudo isso que aconteceu, o senhor como observador, como participante, e agora assumindo a presidência, e depois desse resumo, mostrar quais são as suas ideias, qual é o seu projeto de restauração do poder legislativo de Juazeiro do Norte. Boa noite, Capitão. Boa noite, professor Luiz Carlos. Boa noite, deputado Vasques. Boa noite a todos os ouvintes. Eu queria fazer uma pequena correção, professor. Não tivemos 3 presidentes, sim, 2 presidentes. O primeiro foi eleito em janeiro, 1º de janeiro de 2013, numa eleição que foi 11 votos a 10.
e foi afastado pela Justiça devido a um desvio de conduta durante a sua gestão, e o Darlan Lobo era o primeiro vice-presidente e assumiu interinamente, certo? Ele não Quer dizer, foi... O segundo era presidente em exercício. Em exercício. E o nosso regimento, ele é bem claro que na vacância de um dos membros da mesa terá que ter nova eleição. E assim foi pleiteado administrativamente, mas o presidente em exercício não entendeu. Tivemos que provocar o Poder Judiciário através de um procedimento que foi feito pelo vereador Tasso Magno, e que o Poder Judiciário deu o direito de cumprir o regimento interno da Casa Legislativa, e foi feita uma nova eleição, que foi escolhida a mim, que obtive 14 votos para gerir a Câmara de Vereadores aqui de Juazeiro durante o ano de 2014, que é completando o segundo biênio. Várias situações ocorreram, certo? Depois do mês de junho, que houve essas denúncias, o Poder Legislativo parou. Vivemos de escândalos, de situações. Ao assumir, depois da eleição, conclamei a todos os vereadores que a gente procurasse trabalhar em prol do povo de Juazeiro, que o Legislativo pudesse produzir. Essa foi a minha fala durante quando nós fomos votados e durante quando nós assumimos. E a nossa primeira função, nossa primeira atitude como presidente da Câmara foi convidar todos os vereadores para uma reunião na Câmara de Vereadores, não em sessão plenária, mas uma reunião entre os vereadores, onde pedi a todos uma pauta positiva, que a gente trouxesse projetos para Juazeiro do Norte e procurasse uma harmonia com o Executivo para a gente produzir pelo município. Essa foi a nossa primeira atitude. O novo presidente está pedindo uma mudança de conduta. Com certeza, pedi a todos os vereadores que a gente procure. O Poder Legislativo ele tem que trabalhar em prol do povo de Juazeiro. A situação, se o cara é situação de governo, se o cara está na base do governo ou é oposição, depende de cada um vereador. Mas ele tem que fazer um trabalho produtivo. A oposição ela tem que ser construtiva e não uma oposição por ser oposição. E a base também tem que defender os projetos que são positivos para o povo. E se assim não for, também tem que ser contra. Esse é o nosso entendimento. Isso é que a gente procura. A primeira missão nossa, que tenho como dentro de mim para que isso ocorra, é a paz no Executivo. Várias denúncias foram surgidas. Aproveito aqui a oportunidade que conclamo também ao Ministério Público que faça as apurações, que tome as devidas providências, porque se alguém cometeu algum deslize ou alguma conduta irregular, que seja exemplarmente punido. Esse é o nosso objetivo. Na nossa reunião pedimos, tragam projetos, eu estou aqui para aprovar os projetos, para vestir a camisa dos vereadores para aprovar projetos que beneficiem o município. Essa é a nossa primeira atitude. E outra, mostrar transparência e eficiência nas contas do Executivo, transmitir todas as prestações de contas, é a nossa principal também obrigação, de transmitir ao povo como o dinheiro do Poder Legislativo é gasto. Essa é a nossa missão, e essa missão ela é árdua, porque lá tem vários interesses, como bem vocês falaram no começo aqui da entrevista, como o deputado Vaz falou, tem interesses pessoais, interesses partidários, várias situações. Mas nós estamos conversando com todos os vereadores para a gente fazer uma pauta positiva, buscar projetos que melhorem a cidade de Juazeiro do Norte, que melhorem a condição de vida do povo de Juazeiro do Norte. Deixe-me cumprimentar também Claudionor Mota, no seu primeiro mandato, e agora já eleito para a primeira secretaria da Câmara Municipal. É uma oportunidade muito boa, não é, Claudionor? Mesmo como novato, agora de aprender ainda mais o funcionamento desse organismo tão importante para a vida de Juazeiro. Boa noite. Boa noite, professor Luiz Carlos, doutor Vasco, nosso presidente, capitão Vieira, povo de Juazeiro. Eu estou com 4 meses de experiência já dentro da tesouraria da Câmara. Quando teve o afastamento de Antônio e de Ronas, que foi chamado uma reunião com os vereadores para ser o tesoureiro da Câmara, ninguém quis, ninguém aceitou, até temeroso, né, porque aconteceu com o Ronas, aceitou a tesouraria. E ele me chamou e eu fui. E aconteceu um fato que em nenhuma Câmara, nem na Assembleia, nem na Federal, nem na Estadual, nem na Municipal, aconteceu o que nós fizemos.
todo mês a gente estava prestando conta de tudo que entrou na Câmara e que saiu na Câmara. Todo mês. Isso é um fato inédito. Então, não só é também coisas negativas na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Tem muitas coisas positivas. Quer dizer, isso é coisa de antigamente, porque antigamente se fazia isso como a coisa mais comum e mais normal. Mas só que não se faziam mais, né? Né? Ultimamente não. Ultimamente não se fazia mais fazia, isso. voltou a fazer. Então, prestação de contas, minha gente. Isso aí é porque o nosso eleitor, ele cobra muito pouco. Eu fiquei aqui um dia extasiado até certo ponto, quando o coronel Humberto Bezerra, aqui na nossa tribuna, respondendo a uma pergunta de um telespectador, se ele realmente fazia prestação de conta todo final de mês, quando era prefeito de Juazeiro. Sim, saía da prefeitura no primeiro dia do mês, ia até a Raio do Progresso, que formava uma cadeia, e prestava conta até o último centavo. Quer dizer, o prefeito municipal, o chefe do executivo, todo mês se dando ao trabalho. Né? Isso é o mínimo. O doutor Mauro também fez isso. Né? Quer dizer, é uma obrigação, tem que prestar conta. Mas, Luiz Carlos, eu queria colocar aqui o presidente no debate da seguinte forma. Presidente, é o seu primeiro mandato. Então, você viveu como cidadão comum, como espectador, como eleitor comum, a Câmara do passada, aonde também desaguaram enormes escândalos. Houve cassação de prefeito, houve escândalo de consignados, enfim, houve... Troca de terrenos de 4 milhões por 1 de 15. Tudo que você possa imaginar, e você era apenas um eleitor e um cidadão, e observando aqui. Certamente que, no seu senso crítico, se você já despontava com o desejo de entrar na vida pública, você deve ter imaginado, eu quero ser vereador, vou ser vereador, para contribuir com alguma mudança na Câmara de Vereadores. Entrou, tal, com poucos meses de mandato, né? Está com um ano de mandato. Um ano e um mês. Um ano de mandato. E durante esse seu ano de mandato, você participando das entranhas da Câmara, também houveram escândalos que culminou até com o afastamento do presidente. E agora, certo? Houve ocupação da Câmara, foi jogado lixo na Câmara, foram vários episódios que, de certa forma, colocam na vala comum a classe política local e, de um modo geral, porque isso repercute e respinga em cima de todo mundo. E agora você está, pelo destino, ou pela sua própria vontade, ou pelo seu interesse, na presidência da Câmara de Vereadores. Como eu disse na minha abertura, você vai ter que se desdobrar, primeiro para tentar apagar essa mácula passada que tem todinha aí. E depois mostrar para a sociedade de que realmente, no seu comando, a Câmara de Vereadores quer ser passada a limpo. Que essas denúncias que foram colocadas agora, elas têm que ser passadas a limpo. E que você, como mandatário, como presidente do Poder Legislativo, vai ter que contribuir sobremodo com isso aí. Como é que você está pensando? Por exemplo, porque se as denúncias são vazias, porque quem denuncia tem o ônus da prova, tem que ter a prova. Se essas denúncias são vazias, essa pessoa que está fazendo denúncia vazia, ela tem que sofrer de alguma forma a penalidade pela falta de responsabilidade de estar jogando na lama que ele diz que é a Câmara de Vereadores, todo mundo na lama, inclusive até o Poder Executivo. Como é que você está pensando na sua cabeça e tal, que eu sei que está bastante preocupado por essa conturbação? Quais são os caminhos que você pretende dar para que isso aí seja passado a limpo e vocês comecem a respirar um ar mais puro, não um ar da lama, para poder melhorar esse quadro, presidente? Quando nós assumimos o nosso mandato, nós procuramos sempre trabalhar em prol do povo de Juazeiro. Sempre procuramos uma pauta positiva para que a gente possa destinar projetos que venham a engrandecer a Câmara de Vereadores. No início
do nosso mandato, tivemos uma eleição conturbada na presidência da Câmara, que foi eleito o vereador Antônio de Lunga. E começou-se uma pauta que não era positiva, não era uma pauta voltada para o povo de Juazeiro, mas sim uma pauta em diversos pronunciamentos meus lá na Câmara, que estava simplesmente se fazendo um julgamento político e uma briga partidária onde a eleição não teria acabado ainda. E a gente sofreu diversos problemas com isso. E culminou com o afastamento do presidente Antônio de Lunga pela Justiça, o qual ele está respondendo se vai ser punido ou não, cabe ao Poder Judiciário decidir. Quando se vislumbrou a possibilidade de uma nova eleição, nós tomamos a iniciativa de conversar com alguns vereadores e nos colocamos à disposição para que a gente procurasse fazer um trabalho diferenciado na Câmara de Vereadores. Sou militar, tenho 19 anos dia a dia da Polícia Militar e sempre fui levado por desafios. E vi nisso aquilo ali um desafio para que a gente possamos fazer um trabalho diferente, tentar modificar a Câmara de Vereadores. E para a gente fazer esse trabalho, a gente precisa do apoio dos vereadores que foram eleitos pelo povo. E esse apoio, tem que ser incondicional, para que entendamos que o vereador, ele está lá representando o povo, o mandato é do povo, e não dele. Quando nós só vimos o lado, procuramos ver só o lado individual, nós não vamos produzir. Por isso que a minha primeira atitude foi convocar todos os vereadores para que a gente faça uma pauta positiva, levando projetos que melhorem a condição do povo de Juazeiro. É difícil? É muito difícil, deputado Vasques. A gente encontra diversas barreiras, mas a gente não pode parar naquelas barreiras. O desafio é grande, vestimos essa camisa para cumprir esse desafio. Espero a Deus, peço a Padre Cícero que me dê força para que a gente possa realmente fazer um trabalho que melhore, que enalteça a Câmara de Vereadores, que a Câmara de Vereadores volte à pauta, certo? Mas sim, de forma positiva. Isso já está sendo incutido na mente de alguns vereadores. Vários vereadores, nós temos uma Câmara Legislativa com 21 vereadores, vários vereadores já nos procuraram, tentando provocar projetos. Fizemos uma reunião que vamos levar a Câmara aos bairros, ver as dificuldades dos bairros, vamos provocar o Poder Executivo para que o Poder Executivo atenda aos requerimentos dos vereadores, que é quem está lá na ponta com o povo, que a gente possa realmente fazer um trabalho melhor. Essa é a nossa intenção. Quanto à situação de cada vereador individual, todos são responsáveis pelo que diz, pelas suas atitudes. A gente não pode pegar na mão ou puxar na orelha de ninguém para dizer como deva proceder. Agora sim, nós temos que fazer um trabalho voltado. E se assim ninguém entender, vai estar aí o Ministério Público, vai estar o Conselho de Ética da Câmara, para tomar as devidas providências. E não irei abrandar ninguém, não serei corporativista de forma alguma, porque o nosso intuito é levantar o Legislativo de Juazeiro. Missão difícil, que eu só tenho 1 ano de mandato, mas vou fazer o possível e o impossível para que a gente possa conseguir isso. E outra coisa, quando nós falamos em transparência, o professor Luiz Carlos falou do Humberto Bezerra, que foi prefeito. Nós vivemos noutra situação, nós vivemos em outras situações, acredito que ele fazia isso com a maior tranquilidade possível, e outros gestores. Mas se nós passarmos aqui, eu cheguei aqui em Juazeiro em 98, não vi nenhum presidente de Câmara, nenhum prestando conta para a população. Subir na tribuna, chega lá e prestar conta, como o vereador Claudionor falou. Vamos melhorar aquela prestação de conta, para que o pessoal entenda minuciosamente o que é gasto, como é. Nunca se foi tão visto saber o que é que a Câmara tem. Porque se entende que lá é milhões de dinheiro, que cada votação o vereador recebe tanto, e aquilo outro, o pessoal tem uma ideia diferente. E a gente tem que mostrar como é que a gente vai modificar esse pensamento. É pela transparência. A nossa intenção é que o ouvinte, o pessoal que vai para a plateia, que vai
ouvir as sessões, ver as sessões, ele possa entrar na Câmara de Vereadores e lá ele vê prestação de conta do 10º, tanto, gasto com folha de pagamento, tanto, prestação de conta, imposto... Ou na internet. A internet, a gente já tem a obrigação que tem o portal da transparência no Tribunal de Contas dos obrigação. Municípios. Inclusive, a sessão da Câmara são transmitidas ao vivo pelo site da Câmara. Presidente, só por uma questão de justiça, eu lembraria que 2 presidentes do nosso Poder Legislativo faziam prestações de contas e devolviam as sobras para o Executivo. Foi o Agnaldo Carlos e a Solange Cruz. Isso ficou na história, mas está lá nos anais da Prefeitura. Esses 2 presidentes tanto faziam prestação de conta como alegava quanto estava devolvendo para o Executivo a sobra. Nos últimos tempos eu nunca mais ouvi falar em sobra. E nesses últimos anos, presidente, eu sei que você está nessa luta, nesse trabalho, porque é difícil, é complicado. Eu sei o que é ser presidente do poder, exatamente no momento de crise. Você tem um fardo pesado aí nas suas costas, e certamente é um grande desafio, como você disse. Mas eu gosto tanto do Legislativo, até porque, muito tempo aí, eu acho que é muito transparente, todo mundo entra, pesquisa, participa das reuniões, e tal, é o mais transparente dos 3 poderes que tem, é o Legislativo, e que todo mundo enxuga a língua um pouco no Legislativo. E por gostar tanto do Legislativo, eu estou torcendo que você realmente dê um andamento legal nessa Câmara de Vereadores nossa, que tem refletido muito negativamente e repercute em todos nós políticos. Mas eu queria, até para esclarecimento do nosso telespectador, colocar algumas observações aqui que foram feitas pelo ex-presidente, o Darlan Lobo, que eu achei extremamente grave. Isso é a minha percepção como cidadão comum e como homem público também, que ele fez a seguinte colocação, que o vereador é obrigado a apoiar a corrupção. Isso foi uma das frases que ele colocou em um dos seus pronunciamentos, certo? Ainda disse mais que só quem fica na presidência é quem apoia a corrupção. O que é que você tem a dizer sobre 2 assertivas tão graves como essa? Eu acho que só no segundo período, né, Luiz Carlos? São tão graves que nós vamos fazer o intervalo e no segundo tempo o capitão vai se referir a essa entrevista, a essas declarações do ex-presidente que acabou de sair, era presidente em exercício, Darlan Lobo, e que foram contundentes e que deixaram naturalmente muitos juazeirenses alarmados. Agora o novo presidente vai dizer qual será o caminho a seguir. Até já. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão, Rua Padre Cícero 511, telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel.
Sirnafon. BV Centro Auditivo, Padre Cícero 766, 3511-1868, Juazeiro do Norte, Ceará. Você é o meu convidado para mais uma cantoria Sesc Ceará Diverso, que acontecerá nesta quinta-feira, dia 13, a partir das 8 da noite, no Teatro Patativa do Assaré, no Sesc de Juazeiro do Norte. A entrada, 1 quilo de alimento, e a dupla Jairo Silva e Jefferson Silva na 31ª edição da cantoria Sesc Ceará Diverso. Oferecimento Sesc. Nossa razão é o social. Gráfica Nobre, imprimindo qualidade. Espaço Verde, tudo para o seu jardim. Farmácia, compromisso com a saúde. Crescendo, estudando, trabalhando, construindo. É o amanhã sorrindo pra quem sabe acreditar. Eu passei 2 anos desempregado, só fazendo bico. Aí vim pra cá, assinei minha carteira, pela primeira vez. Hoje eu sou bombeiro hidráulico, trabalho no centro de eventos do Ceará. Agora que eu tô carteira assinada, eu tenho condição de comparar com o meu filho pede. Nos últimos 7 anos, o Ceará criou mais de 330 mil empregos com carteira assinada. Esse é o resultado de um trabalho sério que vem atraindo novos investimentos e criando mais oportunidades para os cearenses de todas as regiões. Esse é o caminho, o jeito certo pra realizar. É assim que a gente quer, é assim que a gente faz. Um novo Ceará. Governo do Estado. É assim que a gente faz um novo Ceará. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre e hoje com uma pauta palpitante, que é exatamente a questão da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Nosso programa está sendo visto aqui ao vivo pelo amigo Heraldo Oliveira Homem, que já foi vereador em Juazeiro do Norte. E eu colocaria, agora nessa assertiva que o capitão Vieira vai fazer, exatamente essa questão, nessa remodelação, nesse ressurgimento do Poder Legislativo. Uma das cobranças que não pode deixar de ser feita no nosso entendimento é pura e simplesmente o cumprimento da função parlamentar. Tenho certeza que todos que foram eleitos para o cargo devem saber o que é a função parlamentar como vereador em Juazeiro do Norte. Ô, Luiz Carlos, eu quero, capitão, antes de você fazer sua intervenção, até com relação ao questionamento que eu fiz no primeiro período, eu queria, isso é uma colocação pessoal minha. Eu sei que o vereador, ele trabalha muito nas comunidades, ele anda, mas nos dá a impressão, pelo menos eu sinto essa impressão, e já ouvi de muitas pessoas, de que o exercício no parlamento, nos municípios e aqui em Juazeiro do Norte, parece apenas um apêndice, um bico. Cada um tem sua profissão, trabalha no seu comércio ou na sua atividade, e quando é na terça e na quinta, 5 horas da tarde, vai para a Câmara, como se fosse apenas um bico, um apêndice. Porque nos legislativos, nas assembleias e nas câmaras federais, as comissões trabalham começa de segunda até sexta-feira. Então, por que isso não é implementado nas câmaras de vereadores? Isso é um questionamento que eu estou fazendo a você, até para você pensar se é possível, se tem realmente fundamento isso que eu estou colocando ou não. Aí eu aproveito para você responder aqueles questionamentos, vou colocar novamente aqui, que segundo o Darlan, o vereador em Juazeiro é obrigado a apoiar a corrupção. Não sei como é que é obrigado a apoiar a corrupção. Eu não sei como é que se faz uma declaração dessa. E que se não apoiar, será cassado. E que ele foi retirado do poder, porque quem chega lá naquela presidência, ou apoia a corrupção ou é retirado do poder. Bom, deputado, as afirmações cabem a cada um, como eu já falei. Fica a critério dele, se ele entende assim. Pelo menos eu nunca fui ameaçado e nem fui participar de nenhuma corrupção para votar em qualquer projeto do Executivo. Eu acredito que nenhum dos vereadores, isso é uma colocação estritamente dele, ele irá responder pelos seus pronunciamentos, pelas suas acusações,
E, como falei no primeiro bloco, peço aqui ao Ministério Público que tome as devidas providências, que faça uma apuração e que bote às limpas tudo o que aconteceu. E quanto à questão de que lá se existe um mar de lama, se existe uma situação de que os vereadores são obrigados a tomar qualquer posicionamento, também não entendo assim. Tanto que no seu pronunciamento não foi aparteado por nenhum vereador quanto às suas afirmações. Apenas foi aparteado quando falou que estava sendo ameaçado. Quando falou que estava sendo ameaçado, não citou nomes, não disse como era a forma de ameaça. Vejo ali uma situação, numa eleição, que ele não foi tirado do poder. Primeiro, o nosso regimento é bem claro. Na vacância de um dos cargos da mesa diretora, dar-se a nova eleição. Portanto, ele não foi eleito presidente e foi tirado. Ele é o primeiro vice. E se não tinha o cargo de presidente, já que o presidente renunciou, portanto, dá-se a nova eleição. E por que ele não foi candidato? Seria candidato e conquistasse os votos. Se ele não conquistou os votos, é porque ele não soube ter o discernimento de conversar com os vereadores não acreditaram nele como sendo a pessoa certa para gerir aquela casa. Talvez não tivessem acreditado neles, Luiz Carlos, por esses pronunciamentos, por essas atitudes. Esse tipo de pronunciamento. Esse tipo de pronunciamento que coloca em xeque a imagem de todos os vereadores ali da Câmara sem um documento que comprove nada. Pelo menos eu fico aqui aberto e desafio ele trazer qualquer documento que eu participei de qualquer corrupção. E eu acredito que os demais vereadores, mas cabe a ele a colocação, isso é individual de cada um. Ele sabe o que diz, está no seu terceiro mandato. Isso aí não estou aqui questionar. E minha linha não é essa. A minha linha não é de trocar agressões, minha linha não é de criar situações, minha linha é procurar um trabalho positivo, um trabalho voltado para o povo de Juazeiro. E é o que eu vou buscar. Ele tem, durante o período que ele passou, realmente ele fez algumas coisas boas, principalmente a prestação de contas que foi feito lá, mas foi feito também, eu quero enaltecer aqui também, a lei de criação dessa prestação de conta que foi feita pelo vereador Gleidson Bezerra. Teremos que ser justos. Foi feita uma lei, com a qual nós aprovamos que será prestada a conta no 5º dia útil após o fim do mês. Certo. E essa comissão, que tem uma comissão também que fiscaliza essa prestação de conta, do qual eu fazia parte, que nós fomos eleitos no plenário, uma votação no plenário entre os vereadores, que era a comissão composta por mim, Gleidson Bezerra e Tasso Magno, que a gente fiscalizava as prestações de conta. Não estou aqui para agredir ninguém e nem tampouco tentar levar a situações que não é interessante, nem para o poder executivo, nem para o poder legislativo. E muito menos interessante para o povo de Juazeiro. Nós estamos aqui para, como você falou, professor Luiz Carlos, o vereador cumpra o seu papel, o papel para qual foi eleito. Esse é o nosso objetivo. E a sua terceira indagação, deputado Vasques, é realmente de se pensar. Na reunião que fiz ontem pela manhã, no anexo da Câmara, cogitei o apoio e solicitei, nós temos um prédio que por trás da Câmara de Vereadores, um prédio que há a condição de fazer os gabinetes, para que os vereadores despachem naqueles gabinetes e ele possa ter uma vida produtiva para o povo de Juazeiro. O Zé de Amélia chegou a anunciar isso, esteve no programa anunciando isso, que faria esses gabinetes, que aquele prédio foi cedido, nunca botou um tijolo lá. Mas nós vamos fazer. Nós temos essa intenção, de fazer, estamos estudando essa intenção, mas a gente tem que ter o apoio dos vereadores. Se os vereadores não entender que a gente tem que procurar acabar essa intriga, esse disse-me-disse dentro da Câmara, essas acusações sem fundamento, sem prova, nós não vamos produzir. No meu pronunciamento, ao assumir a presidência, disse, quem tiver questão pessoal que se resolva lá fora entre eles, mas aqui na Câmara nós temos que produzir. Aqui é parlamento. Nós temos que trabalhar para o povo, porque foi o povo que nos botou ali. E a eleição está já chegando, e o povo irá cobrar. Portanto, nós estamos também no ano eleitoral. Teremos nossos apoios a candidatos estaduais, deputado estadual, deputado federal, governo e senador e a presidência. E o povo não aceita. O povo de Juazeiro está cansado de ver essa Câmara de Vereadores. Enquanto os vereadores não incutir que a gente tem que esquecer o pessoal e trabalhar em benefício do povo, nós não vamos mudar nada. Olha, o capitão praticamente respondeu já a pergunta da Ângela Nonato, lá do São Miguel, aqui de Juazeiro do Norte, que era exatamente qual seria o seu
principal objetivo nessa nova arrancada da Câmara. E o Alex do Salesiano gostaria de saber do capitão Vieira por que foram tiradas as barracas de guardas municipais que tinha na Praça Padre Cícero. A Câmara Municipal tomou conhecimento disso, evidentemente. Isso não, eu não tomei conhecimento, não recebemos nenhum documento, mas procuraremos. Eu já peço aqui ao vereador Cláudio Novo, que é o primeiro secretário, que a gente já faça um requerimento para a secretaria competente, para a gente ter essa resposta, já que é uma coisa do Executivo, e se fez de forma ilegal, nós iremos cobrar, denunciar e fazer o devido procedimento para que isso não ocorra. O Jô, do Frei Damião, parabeniza o programa Tribuna Livre e pela presença do presidente da Câmara e do Cláudio Honor, e deseja a todos eles muito sucesso nessa nova missão. Obrigado, Jô. O Cirlando dos Franciscanos. Capitão Vieira, qual a relação entre a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo? Acho que a pergunta poderia até ser pluralizada, né? Entre todos os executivos e legislativos. Eu até já conversava aqui em off com o capitão e mostrava, no passado, né, esse namoro de executivo com legislativo era mais discreto, né? E os possíveis benefícios de um poder para o outro eram mais éticos, vamos dizer assim, né? Não fugia da ética. Havia já um certo benefício, mas não fugia da ética. Mas a coisa foi se escancarando a um ponto que tornou-se indecente e imoral. Mas o senhor tem direito a se pronunciar. Professor, é a questão de fugir de ética. Eu vi agora na TV que a presidente Dilma chamou o senador Nilson Oliveira e ofereceu para ele o Ministério da Integração Nacional, em troca dele não ser candidato ao governo do Estado. Então ele vai ser preso por causa disso? Ela vai ser presa por causa disso? Então existe, a política, existe isso. Não é questão de ser a favor do executivo, né? Ou não ser a favor do executivo. Na política existe esses maus exemplos. Isso, né? Mas será que a presidente Dilma vai ser presa, ou o Nilson Oliveira vai ser preso por causa disso? Porque ele vai tocar. Não vai ser presa, mas vai ser censurada. Aliás, já foi censurada por esse tipo de atitude. Agora, foi censurada por quê? Nos blogs, os grandes articulistas, que têm, naturalmente, um conhecimento muito elástico e, inclusive, capacidade moral para dizer que isso é errado. Você se lembra que na eleição passada, o Lula chegou a oferecer até o governo de São Paulo ao Ciro Gomes. Era tudo enganação, ele nunca pensou Ciro governador de São Paulo. Era para tirar o Ciro daquela jogada. Agora, é interessante, já que abordaram esse assunto aqui, é interessante que a gente louve a atitude do senador Eunício Oliveira. Até porque, declinou, né? Até porque se ele tivesse aceitado, ele iria ser censurado, era por todos os cearenses. Sem dúvida. Então ele teve uma saída honrosa. A gente não pode deixar de esclarecer isso. Agora, com relação a essa questão da relação executivo-legislativo, o grande problema é que ninguém quer ficar no sol. Só quer ficar na sombra, do lado do poder, recebendo as benesses do poder. Aí perde, de certa forma, a independência. Isso é natural. E isso é muito comum nos legislativos. Por exemplo, hoje na Assembleia Legislativa nós temos 2 deputados, 3 na oposição. O resto é todo mundo batendo palma para o governo, dizendo amém. E ainda tem um outro grande problema. Se ele for para a oposição, ele é perseguido pelo Executivo. Esse é o grande formato da política nacional, é essa. Enquanto não houver uma modificação, uma reforma política, um fortalecimento partidário, que política tem que ser feita partidariamente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ô Vasco, o tempo está passando e essa pergunta não pode deixar de ser feita. É do Gilberto, lá do bairro Salesiano. Capitão Vieira, o que será feito em relação às denúncias de que houve ingerência financeira no processo eleitoral para a presidência da Câmara? Como eu falei já nos outros blocos e na minha fala anterior, o Ministério Público tem todo o direito de ouvir os vereadores e procurar. Como as denúncias foram partidas por parte de um vereador, ele vai ter que provar. Ele tem o ônus da prova, é quem acusa. E essas denúncias eu desconheço, eu não persuadi nenhum tipo de vereador. Acredito também que o Executivo, de forma alguma. O que houve foi uma disputa. No momento que o outro não conseguiu os votos necessários, saiu atirando para todos os locais, inventando. Aqui é bem fácil da gente lembrar. Na eleição de janeiro de 2013,
nós perdemos a eleição com o nosso candidato Gleidson Bezerra. Não houve nenhum escândalo. Viajaram, postaram foto na internet, deram declarações, não houve nenhum tipo de compra de votos, e há de convir, não existe compra de votos em eleições de câmaras. O Código Eleitoral é bem claro, o sufrágio é em eleições comum, que é eleições para mandatos, não em eleições em câmara. O que há é a articulação, acordos. Eu não posso nem dizer assim... Não pode, mas sabe que é assim que funciona. Não, mas não funciona só em Juazeiro, é de todas as... Em toda parte. De toda parte. O que há é um comprometimento do candidato com os vereadores, se é de base o candidato ou não, isso é uma situação. Portanto, não vejo essas denúncias que venham macular a minha administração de forma alguma. Estou aberto aqui para ser ouvido pelo Ministério Público, Poder Judiciário, por que quer que seja. Porque não vejo nenhum tipo dessa situação. O que está se provoando uma coisa é uma pessoa que lançou essas denúncias e essas denúncias vão ser apuradas. E no final, eu quero ser convidado aqui por vocês. E tem a queda de braço política também, né? Exatamente, a queda de braço política. E quero, no final dessas apurações, quero ser convidado por vocês aqui para a gente esclarecer e que as minhas palavras aqui são as verdadeiras. Ô presidente, uma coisa que está me deixando também, de certa forma, intrigado assim, sem compreender, é uma notícia de que existe um processo de cassação contra o vereador Cláudio Luiz. Isso existe mesmo, é folclore, e está fundamentado em quê? Se vocês já tomaram conhecimento, se tem um fato real para que isso aconteça, ou é só especulação de mídia? Existe alguma coisa sobre isso? Existe. Existe da seguinte forma. O senhor é parlamentar, Assembleia Legislativa, e o senhor sabe que existe aquelas intrigas provocadas entre os deputados, vereadores e assim. O que acontece? O que existe na Câmara de Vereadores, antes de eu assumir, existe um processo de pedido de comissão processante feito por jornalista Gilvan Luiz, relatando alguns fatos que a quebra de decoro do vereador Cláudio Luiz. Gilvan Luiz é aquele que foi torturado, foi sequestrado. Toda. Exatamente. Ele elencou alguns fatos que está lá, vai ser lida em plenário, mas na reunião que fiz ontem com os vereadores, entendi que, para que haja um procedimento administrativo de uma comissão processante, essa denúncia ela tem que ser fundamentada. Isso. E todas as denúncias que chegarem lá na Câmara de Vereadores, como é na Assembleia Legislativa, como é na Câmara Federal, Deputado, Senado. Certo? No Senado, ela tem que ter a devida... Tem que ter um fato determinante. Exatamente. O que acontece? Em reunião, e falei ontem na sessão, que qualquer denúncia que chegar contra qualquer vereador, que se solicite uma comissão processante, antes de nós colocarmos em plenário para ser apreciado, encaminharei para a comissão de ética, para que a comissão de ética dará o parecer, e lá no seu parecer ele vai dizer se houve quebra ou não de decoro parlamentar. Se assim a comissão de ética fundamentar, iremos colocar em plenário e os vereadores irão decidir em voto aberto, se essa comissão irá ser formada ou não, se esse processo seguirá adiante. Certo? Existe esse pedido de comissão processante e vai fazer o trâmite dentro da Câmara. Irei encaminhar para a comissão de ética dará o parecer e assim encaminharei o parecer para ser lido e votado no plenário. E a decisão do plenário será soberana se a comissão de ética a comissão processante irá prosseguir ou não. Só esclarecendo, o Cláudio Luiz, na época do evento acontecido com o Gilvan, era o secretário de Segurança do município. Certo? Agora, uma notícia muito boa, neste exato momento, na Câmara dos Deputados em Brasília, está sendo feita uma nova votação para a cassação do deputado Natan Donadon. Os senhores se lembram, do ano passado, quando a Câmara dos Deputados fez aquela palhaçada que deixou todo mundo horrorizado, o cidadão já na cadeia, por prevaricou de todo tipo, roubou 8 milhões da Assembleia Legislativa, mas o voto era secreto e salvaram a pele. O corporativismo salvou a pele. O cara na cadeia e sendo deputado federal. É incrível, agora, né, eu quero ver quantos votos o Natan Donadon vai tirar hoje, com o voto aberto. Quem é que vai ter coragem, no ano de eleição, né, Heraldo? No ano de eleição, de chegar só a favor do Natan Donadon. Hoje eu acho que ele vai levar de zero. Ninguém vai dar um voto a ele, porque agora o voto é aberto. E na Câmara Municipal, sempre que houver voto de cassação, principalmente relacionado com cassação, o voto tem que ser aberto.
Ô, presidente, agora nós já estamos quase no final do programa. Eu queria que você colocasse aqui para o nosso telespectador. Assim, eu sei que está muito recente, você assumiu agora, está muito conturbado ainda o processo, mas você já deve ter uma equipe já pensando em alguns projetos diferentes, criativos, inovadores para essa sua gestão. E a outra coisa que eu queria saber do presidente é se você confirma a sua candidatura a deputado estadual agora desse pleito. Projeto nós temos. Como eu disse, a gente conclamou todos os vereadores para que a gente fizesse uma pauta, uma reunião e que os vereadores trouxessem os projetos e lá de forma democrática nós procuramos uma pauta positiva para a Câmara de Vereadores. E um dos projetos que foram lançados, surgiu algumas ideias e uma das ideias foi tentar modificar a mobilidade urbana aqui de Juazeiro, o que nós podemos contribuir com a questão de trânsito aqui de Juazeiro, que está caótica, precisa-se realmente de um pensamento a respeito disso aí. Sabemos que o Executivo tem grande parcela nisso aí. Outra coisa é a questão do transporte coletivo de Juazeiro do Norte. O transporte coletivo de Juazeiro do Norte precisa ser revisto. A Câmara de Vereadores tem que fazer uma pauta para que a gente possa chamar o Executivo, chamar as empresas para que a gente possa fazer uma linha integrada aqui em Juazeiro do Norte que melhore a condição. As pessoas que moram nos bairros, próximo ao centro, ele tem o transporte coletivo, mas quem mora no São José, mora na Betolândia, mora no Mutirão, mora no Antônio Vieira, esse pessoal não tem um ônibus que leve ao seu destino, ao centro, e a gente precisa se trabalhar. Já conversei com o diretor do Demutran, já procurei algumas reuniões, era um projeto antes da gente ser presidente, de levar, e marquei que todo dia 1º de cada mês reunimos todos os vereadores no anexo da Câmara para a gente trabalhar essas pautas positivas, o que cada vereador pode trazer, e vamos trabalhar esse projeto, e vamos cobrar, o que é do Executivo, iremos cobrar para que se realize esses projetos. É um projeto que até o subtenente Vladimir me procurou, um projeto muito interessante, que até promessa de campanha da gente, que a gente procure diminuir o grande consumo de drogas que existe aqui em Juazeiro. Precisamos fazer um trabalho efetivo. E vou aqui também cobrar do prefeito, que foi promessa de campanha, que tem um centro de recuperação aqui em Juazeiro, que acho que foi dado na Nova Vida. Eu acho que o nome até intitulado na campanha foi Nova Vida. Que a gente precisa trazer o grande índice de consumo de droga, os homicídios que acontecem aqui em Juazeiro do Norte, a grande maioria é relacionada ao tráfico. 90% ou mais é relacionado ao tráfico. E nós temos que tirar essas crianças. O programa PROERD, que é um programa que foi pela Polícia Militar, a gente vai convidar o responsável pelo PROERD no Ceará, aqui em Juazeiro, para que a Câmara de Vereadores possa participar efetivamente nesse programa, para que as crianças possam entender quais são os malefícios que a droga pode causar em Juazeiro. Essa é uma das nossas pautas. E conclamo a todos os vereadores, que tem pessoas capacitadas ali, vereadores competentes, que com certeza tem vários projetos que a gente possa melhorar a imagem do Legislativo aqui em Juazeiro do Norte. Já que o capitão citou aí o Demutran, eu gostaria de prestar um serviço a essa instituição, lembrando que há muitas paradas aqui no centro da cidade, idoso, com a faixa lá, idoso. E a pessoa, por ser idoso, chega, põe o carro ali e vai embora. Quando chega o carro está multado. Ontem aconteceu isso conosco, rapidamente diante do Bradesco, colocamos o carro, fomos lá dentro, 20 minutos depois, idoso é depois de 60. Mas o guarda foi muito gentil conosco, apesar da multa já estar emitida, o senhor pode ir agora mesmo ao Demutran, e eu aconselho que o senhor vá já prevenido para trazer o seu documento de idoso para o senhor colocar aqui no carro, toda vez que o senhor parar. Basta colocar uma fotografia, né, Luiz? Não, eu digo, eu vou agora mesmo. E fui lá e o atendimento foi de primeira. E é preciso que as pessoas saibam que o Demutran emite esse documento. Você só tem o trabalho de ir lá levar o quê? Uma xerox da sua carteira de habilitação, o DUT do carro e o atestado de residência. E, de repente, com 15 minutos depois, estão lhe entregando aquele cartãozinho com o seu nome, com todas as informações, para você, quando parar o carro, colocar ali, em vez de colocar aquele papelzinho do Zona Azul, coloca esse documento e está reservado seguramente por 2 horas. Bom, estamos chegando ao final do programa, eu quero só destacar aqui que Torquato também telefonou, ele acha que todo vereador corrupto deve ser substituído. Essa substituição, Torquato, é feita nos centros mais adiantados. Quem deve substituir é o eleitor. É o eleitor. Essa que é a verdade. O Walter do Salesiano, né, também se solidarizando com o novo presidente, né, gostaria de saber... aí pelo sucesso, né? Que não faça trabalho. Que ele não chegue ao final do mandato falando mal
falando mal do próximo, como fez o último agora, né? O Peixoto, lá de Santa Teresa. O Antônio de Lunga só foi eleito por falta de atenção do povo. Ele quer lembrar que o irmão dele já tinha sido expurgado da Câmara por atos parecidos. Cícero Dantas do Tiradentes também. Foi feito um projeto por Claudionor Mota aqui no bairro Tiradentes, da lavanderia, que teve grande sucesso. Gostaria que os demais vereadores também olhassem um pouco para a população. Olha, Claudionor. Tá vendo? E Rafael, lá da Betolândia, meu bairro, o Executivo Municipal de Juazeiro do Norte já enviou a mensagem para ser liberado o concurso público em Juazeiro? Não foi enviado. Ainda não, mas está em processo de conclusão. Muito obrigado, capitão. Muito obrigado, Claudionor. Quero trazê-los aqui de volta já com boas notícias, com o público já bem mais satisfeito. Lançamento dos programas, né, Luciano? Lançamento dos programas, né? Um noticiário mais saudável, mais degustável, ameno, mais degustável, né? Mais degustável, para que a gente né? seja também um pouco mais ameno, não coloque essas perguntas. Meu amigo Heraldo que não são Homem, muito obrigado agradáveis. pela presença aqui no Tribuna Livre. E a você, meu caro telespectador, até a próxima sexta-feira, quando estaremos de volta com mais um tema em pauta. Boa noite, Vasco. Boa noite. Um grande abraço. Obrigado, presidente. Obrigado, eu agradeço.